Muito boa noite, queridos, graça e paz. Eu confesso que me sinto extremamente grato, e mais do que grato, extremamente honrado com o convite feito pelo reverendo Luiz Roberto, que tem, não preciso dizer isso aos irmãos, que já o conhecem há muito tempo, mas de uma extrema elegância e doçura. Às vezes eu fico comparando a figura da doçura, da elegância, da tranquilidade transmitida pelo reverendo Luiz Roberto com outros pastores evangélicos que neste momento de absoluta tensão e polarização no mundo político brasileiro, pastores que fazem questão de lançar mais combustível para elevar ainda mais o nível da temperatura e da tensão e colocar ainda mais brasileiros do tipo nós contra eles. Eu confesso aos irmãos que tenho como hábito, todas as vezes que sou convidado para ministrar numa igreja, se a igreja ou se a liderança não tem um tema específico, eu gosto sempre de alinhar o momento, como é a ceia do Senhor hoje, com o tempo ou com as demandas na qual estamos envolvidos. E para tanto eu convido os amados para abrirem a palavra do eterno Deus no Evangelho segundo São João, capítulo 13. Nós leremos o capítulo 13 do Evangelho de João, do versículo 1 até o versículo 20. Mesmo assentados, eu peço aos amados que acompanhem a leitura de um dos textos mais ricos e, pessoalmente, eu acredito que este texto é uma das respostas mais contundentes e mais transformadoras para o momento no qual nós estamos vivendo, marcado por muita contenda, por rixas, por polarizações e pelo recrudescimento de um ressentimento que estava alojado no coração de muitos de nós. Talvez nenhum de nós que está aqui nesta noite, talvez pouquíssimos brasileiros estejam fora desta moldura que nos envelopa a todos e nos faz, de uma maneira ou de outra, experimentar e colocar para fora, de várias maneiras, os ressentimentos que temos carregado ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos. Isto tem feito muito mal a todos nós. E a igreja é chamada para ser agência de reconciliação. A igreja tem o desafio de ser agência de proclamação da verdade em todo e qualquer lugar, mas sempre a verdade coberta de muita graça. Antes da leitura, lembra aos irmãos que no mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, nós vemos a descrição que o evangelista faz do Senhor Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus será vista na igreja todas as vezes em que estivermos comprometidos com a verdade santa da palavra, mas todas as vezes que essa verdade for vivida, proclamada, banhada pela graça do Senhor. Leiamos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhes Jesus: o que faço
não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhes Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o criou, do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles a quem escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra está aberta diante de nós. Ela é viva e eficaz, poderosa para, por meio do teu amado Espírito Santo que habita em nós, está sobre nós e entre nós. A tua palavra é poderosa para limpar nosso coração de todo ressentimento e nos trazer alegria da reconciliação. E também transformar a nossa liberdade num espaço e no momento da missão. Que seja assim, Senhor. Que saiamos, voltemos para os nossos lares com a tua palavra alojada no nosso coração, transformando a nossa vida dia a dia. Que seja assim, em teu nome, Jesus, e para a tua glória. Amém e amém. Nos últimos 30 dias eu tenho dedicado muito tempo para conhecer um pouquinho da história da violência na Colômbia. Tudo começou numa sexta-feira, quando eu, procurando um tipo de entretenimento, resolvi assistir o primeiro episódio de uma série da Netflix, Narcos, do José Padilha, estrelada pelo Wagner Moura. E eu assisti 3 temporadas, praticamente uma semana. Chamou a minha atenção a intensidade da crueldade, da violência que eu conhecia de ler. Então resolvi me aprofundar um pouquinho mais. E à medida que eu me aprofundava, eu comecei a perceber que a história de violência da Colômbia, o caminho de violência da Colômbia, a trilha dos nossos colombianos, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos colombianos, é uma trilha de fato marcada pela palavra violência, com vários ingredientes, com causas e fatores que se combinam e que se tornam, que fazem um caldo e que envolve todos 55 a 60 milhões de colombianos. É tão interessante que as ciências sociais desenvolveram um tema na Colômbia para examinar a questão da violência, e a expressão é violentologia. Talvez você não conheça, mas já tenha ouvido falar, não tenha visto. Para alguém é familiar o nome Sebastián Marroquín? Alguém já ouviu falar? Sebastián Marroquín foi o nome que Juan Pablo Escobar assumiu quando foi para a Argentina. Juan Pablo Escobar é filho do maior narcotraficante, do maior narcoterrorista da história. O homem que foi considerado pela revista Forbes nos anos 80 o 7º
homem mais rico do mundo. Um homem que, à medida que expandia o seu poder e avolumava bilhões e bilhões de dólares, também refinava as suas maneiras de infligir sofrimento por meio de várias alternativas de crueldade. O próprio filho de Pablo Emílio Escobar Gaviria, o Pablo Escobar, o próprio filho diz: a série não mostra o tanto que o meu pai é cruel. Meu pai foi muito mais cruel do que tudo isso. Cabe na conta de Pablo Escobar mais de 220 atentados em Medellín, Bogotá, mais de 5.000 mortes. Entre esses atentados, a explosão de uma aeronave da Avianca, em 1989. A Colômbia é um país marcado por ressentimento. E este moço, que na época tinha 35 anos, Juan Pablo Escobar, que mora na Argentina com a sua mãe e a sua irmã, volta para Medellín, na verdade para Bogotá, para encontrar dois rapazes mais ou menos de sua idade. Porque ele queria pedir perdão pelos crimes de seu pai. E esses dois jovens, os quais ele procura, são dois filhos, o filho de um ministro da Justiça, que foi covardemente assassinado, e o outro filho de um candidato à presidência da República nos anos 80. Conversa tensa, difícil, mas no final, os três dizem o seguinte: nós não podemos permitir que os nossos ressentimentos ocupem o lugar das nossas vidas e não permitam que nossas famílias, as famílias das nossas famílias e a Colômbia recupere a sanidade e experimente momentos de paz. Irmãos, eu olho para este texto e por detrás deste painel tão bonito, por detrás dessas cenas tão lindas que são protagonizadas por Jesus de Nazaré, há um grupo de 12 discípulos. A Páscoa se aproxima, é noite. Os evangelhos sinóticos registram que Jesus havia combinado com o dono deste espaço para que a reunião transcorresse sem perturbação. E um outro ingrediente interessante é que, se temos a Páscoa aqui um pouco antecipada, é verdade, mas faltam alguns elementos e, sobretudo, a Páscoa que é aqui é celebrada não com a família de sangue, mas com discípulos. E estes homens que estão aqui possuem uma carga terrível de ressentimentos. São homens ressentidos. São homens que possuem uma história de décadas, de séculos de humilhação. Muita humilhação. Fazem parte os discípulos de um povo muito orgulhoso. Basta você recuar um pouquinho para o capítulo 8 de João, quando Jesus se dirige a um grupo dos que, segundo a palavra, haviam crido nele, e quando Jesus lhes diz: conhecereis a verdade libertará, muito usada pelo então candidato Jair Bolsonaro, quando Jesus diz que a verdade vai libertar, eles dizem assim: nós nunca fomos escravos de ninguém, porque o ressentimento cega, o ressentimento não permite autoavaliação, o ressentimento embrutece, o ressentimento causa violência e um fluxo inextinguível de violência interna que devora nossa sanidade.
Jesus está se dirigindo a homens ressentidos. E nossa nação hoje, queridos, é a nação de homens e mulheres ressentidas. Somos homens e mulheres ressentidos politicamente. Nós não aguentamos mais tanta manipulação, tanta mentira, tanta exploração. A cidade de Fortaleza, que recebeu 80% dos ataques agora, lá no Ceará, a cidade de Fortaleza é a cidade mais desigual da América Latina. Povo cearense, tido por nós como os mais bem-humorados, Renato Aragão, o Chico Anísio e tantos outros. Fortaleza é a cidade mais desigual. Nosso país é um país desigual. Nosso país é um país em que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, e toda a nossa história vai gerando ressentimento, e esse ressentimento está explodindo agora. Eu fui colocado num grupo de oração pela nação, no dia 28, agora de dezembro, pelo pastor Jeremias Pereira, e eu fiquei muito feliz de ter sido lembrado para fazer parte desse grupo. E no dia da posse, estava pescando algumas declarações no Facebook, e uma moça que admiro, uma senhora que admiro muito, de uma cidade lá no Vale do Ribeira, postou e deu vazão a todo o seu ressentimento. Eu digo, meu Deus, trata-se de alguém inteligente. Eu não estou lendo uma postagem de uma ignorante qualquer que não teve acesso à educação ou que teve uma vida violenta. Não, é crente em Jesus, mas destila todo o seu ressentimento nas mídias sociais, e ressentimento de lá, ressentimento de cá. Eu decidi bloquear, porque eu disse, Senhor, o meu coração não é lá essas coisas, eu não posso permitir ficar lendo essas coisas, porque eu vou ficar mais ressentido ainda. Eu estou precisando exatamente de reconciliação, de libertação, de doçura, e não que alguém agite ainda mais o saco de veneno que trago dentro da minha alma. Decidi, nesse grupo de oração a que pertencia, começamos a perceber também que pastores diziam assim, querem ver o vídeo de fulano de tal, fala de um pastor muito bravo, não um presbiteriano de uma outra igreja, que talvez vocês conheçam, só fala bravo e tal. Eu falei, gente, não posso ficar mais nesse grupo, me desculpe, eu não posso ficar nesse grupo, eu preciso de doçura. Eu preciso do evangelho que adoce a minha alma, que liberte dos meus ressentimentos, porque eu também sou ressentido. Eu também sou ressentido. Eu fui criado no Vale do Ribeira. Eu não sei quantos conhecem, o Vale do Ribeira é a região mais pobre do estado de São Paulo, sempre foi abandonada. Nós fomos eleger um deputado agora há, 15 anos. E a gente vai crescendo, olhando para o restante do estado e com tantas oportunidades, e a tendência é que a gente também vá. E quem sabe vocês, alguns de vocês aqui, alguns dos senhores, algumas das senhoras, alguns de vocês jovens, também têm experimentado de uma vida marcada por violência, por maus tratos emocionais, por uma variedade de ataques à sua alma. Isso vai adicionando ressentimentos, e o ressentimento cega. Nós estamos aqui nesta noite, como orei, para a gente falar do ressentimento à reconciliação, da liberdade à missão. Este é o fluxo da graça. Você pode me dizer um amém? Este é o fluxo da graça, do ressentimento à reconciliação, da liberdade à missão. Olhamos para Jesus de Nazaré e aprendemos com Jesus algumas coisas. Aqui está um homem muito bem resolvido, que tinha tudo para se tornar muito bem ressentido.
Jesus está aí na faixa dos 33, 34 anos. Talvez Jesus tivesse ouvido na sua infância algumas palavrinhas assim, do tipo assim, ou na sua adolescência: olha, corre por aí que ninguém sabe direito quem que é o seu pai, verdade? Jesus viveu na Galiléia, em Nazaré. E a Galiléia era uma depressão geográfica, é uma depressão geográfica, e também era um lugar mais pobre. Os galileus possuíam um sotaque diferente e eles eram tratados com certo desprezo pelos judeus que habitavam na Judéia. Apenas lembrando geograficamente, se você olha para o mapa de Israel, o mapa da Palestina, nos tempos de Jesus, você tem a Galiléia ao norte e a Samaria no meio e depois a Judéia. Mas é um povo ressentido, menos Jesus. E aqui nós vemos a figura que o Espírito Santo quer implantar em nós, porque cabe ao discípulo ser como seu mestre, e esse tem que ser o seu objetivo, essa tem que ser a sua meta. Então, se você não tem essa meta, você precisa assentar no seu coração e na sua mente que Cristo Jesus de Nazaré é o seu alvo, é a sua meta de ser bem resolvido. E nós percebemos que este homem está ensinando os seus discípulos mal resolvidos a resolverem algumas questões. Repare uma coisa, Jesus está aqui falando e agindo, tomando algumas atitudes diante de Tiago e João. Você se lembra que quando Jesus estava de caminho para Jerusalém, nós temos esse registro no Evangelho de Lucas, Jesus pede que uma comitiva o preceda e vá até porque o caminho por Samaria era mais curto, era mais perto. Mas os judeus não adotavam esse caminho, eles preferiam sair da Judéia, estão na Galiléia agora, eles preferiam sair da Galiléia, atravessar o Jordão para a região de Decápolis, Pérea, para não passar pela Samaria e lá embaixo, atravessar o Jordão novamente. E aí Jesus falou: não, a gente vai passar pela Samaria. E aí João e Tiago estão entre a comitiva que precede Jesus. E aí os samaritanos dizem: aqui não, aqui vocês não vêm, aqui vocês não ficam. Você se lembra da reação dos discípulos de Jesus? O Senhor quer que a gente... O Senhor nem precisa se dar o trabalho, Jesus. O Senhor nem precisa se dar o trabalho. O Senhor quer que a gente peça fogo do céu para consumir aquela aldeia? Você lembra da resposta de Jesus? Porque tem gente que faz assim, é verdade, não é? E tem crente que senta do teu lado e fala assim: sabe, é verdade? Eu acho que a gente não aguenta mais esses caras mesmo, sabia? A gente não aguenta mais esses mortadela mesmo, tem que meter bala nesses caras. A gente não aguenta mais esses coxinhas mesmo, a gente tem que meter bala nesses burguesezinhos. E isso na igreja. Então você imagina Jesus dizendo aos discípulos: rapaz, pensa bem, eu acho que eles não estão me deixando passar, eu, filho de Deus, eles estão de brincadeira comigo. Pois então eles vão ver quem sou eu. Pode pedir fogo do céu. Poupa só as crianças, manda fogo. O que Jesus diz a eles: vós não sabeis de que espírito sois. Você sabe muito bem que no Getsêmani, quando se aproximam os algozes de Jesus, capitaneados por Judas, que é pouquinhas horas depois disso aqui, Pedro saca de uma adaga e desfere um golpe que era para atingir a cabeça do cara. Imagina que Pedro queria atingir a orelha do sujeito. Esses eram os discípulos. Esses são os discípulos, gente ressentida. E Jesus está aqui mostrando que o ressentimento precisa ser tratado. Então, era tempo da Páscoa, isso é muito emblemático, porque a Páscoa para os judeus não era apenas a comemoração, não era apenas a trazer à memória o tempo de libertação do Egito, não. Havia também uma expectativa que havia sido cultivada nos últimos 100, 150 anos pela literatura apocalíptica, que na Páscoa Deus agiria de maneira catastrófica e ia resolver o problema de Israel. Então, o tempo aqui é de expectativa. Só Deus sabe
a conversa entre judeus naquele tempo, fora dos ouvidos dos guardas. O tempo está chegando, o tempo está chegando. Agora esses caras vão ver o que é bom para eles. Jesus é completamente diferente. Isso ele mostra lá no Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito? Amarás o próximo e odiarás o teu inimigo. Essa expressão odiarás do teu inimigo é uma inserção na tradição dos judeus. Não tem na Bíblia. É uma maneira de justificar qualquer ato de hostilidade contra samaritano, contra pagão. E Jesus está aqui para quebrar esse fluxo. E o tempo é o tempo da instituição da ceia. Calvino diferia de Lutero e de Zwinglio com respeito à ceia. Você sabe muito bem que Lutero, de alguma maneira, cria na consubstanciação, se aproximava um pouquinho da visão católica. Zwinglio dizia, não, imagina, a ceia é apenas um memorial, só para a gente lembrar. Para Calvino a ceia é mais que isso, a ceia é um momento de profundas experiências com o Eterno. Há um mistério aqui nesta noite, querido. Há um mistério aqui nesta noite, querida, quando celebramos a ceia do Senhor. E olhando para este cenário, nós percebemos que 4 realidades estão aqui focadas nessa transferência, nesse fluxo do ressentimento para a reconciliação e da liberdade para a missão. O primeiro deles é que o Espírito Santo de Deus, que está entre nós e em nós, deseja nos acrescentar uma dose de amor que excede todo o teu entendimento e possibilidades. Diz a palavra que Jesus sabia que era a sua hora e, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Talvez uma tradução alternativa seria amou-os completamente. Amou-os totalmente. O ressentimento limita o amor que você tem para com a sua esposa, para com o seu filho, para com a sua filha, para com o seu pastor, para com a sua igreja. O ressentimento dilui o amor, o ressentimento limita o amor, o ressentimento justifica a ausência de amor em alguns momentos e em outros. O ressentimento inibe o amor que você tem para com você mesmo. Jesus não é um homem ressentido. Jesus olha para aquele, pensa, querido, pensa, amar aqueles 12 discípulos. E eu não estou vendo aqui que Jesus está amando 11, melhor, 10, porque Judas o trairia e Pedro o negaria. Você não percebe algum tipo de acomodação, de ajuste, porque Jesus é um cara ressentido, porque vai ser traído, porque vai ser abandonado, porque vai ser humilhado. A palavra diz que ele amou e amou até o fim, e essa é uma possibilidade diante de mim, diante de você, que a ceia ativa no meu coração. Por isso é mais do que um memorial. Por isso que é mais do que uma mera lembrança. Por isso que é muito mais do que um ato no calendário litúrgico do qual eu participo. A ceia me permite ter uma experiência com a doçura do Cristo, com o perdão do Cristo, com a invasão de doses de amor que vão permitindo que eu expanda a minha capacidade de amar. Porque vamos combinar, vamos ser muito honestos, é muito mais fácil amar aquele senhor que morava em Curitiba e agora transferiu-se para Brasília, do que amar aquele senhor que morava em Brasília e agora transferiu-se para Curitiba. Mas é claro, porque ressentimento inibe, ressentimento limita. E você não percebe aqui Cristo olhando para os 12 e estabelecendo uma régua para avaliar quem ele amaria mais. Bom, eu vou amar mais Mateus, porque Mateus me deu um almoço. Olha, Mateus é o cara.
Vou amar menos esse Simão Zelote, porque esse cara é violento. Menos. Você não percebe em Jesus esse tipo de medição, esse tipo de... Não, você percebe que Jesus aqui, a palavra nos afirma que Ele os amou completamente. Então, à medida que a graça vai invadindo o meu coração, à medida que eu, em torno da mesa, vou tendo essa experiência com a graça e com a libertação, o meu ressentimento vai dando lugar à reconciliação, e eu consigo amar aqueles que... Eu, por exemplo, tenho alguns nomes. Você quer ver um nome, me desculpe, mas você quer ver um nome que me tira do sério? Glaze Hoffman. Tirou você também, não tirou? Tirou. Você detesta aquela mulher. Não venha com mentira. Irmãos, quando eu vejo aquela mulher falando, agora, o Senhor Jesus não me diz que devo gostar dela, que devo aprovar o que ela fala, aquela descompensadinha. Mas eu não tenho outra alternativa senão amar essa mulher. Amaury, como é que isso é possível? Isso é possível pela graça, foi para isso que nós somos chamados, queridos. Não foi para outra coisa. A gente não foi chamado, amados, para ser apenas uma outra alternativa religiosa, para que as pessoas olhassem para nós e apenas vissem como a ética presbiteriana é bonita. Como Max Weber, um dos pais da sociologia, junto com Karl Marx e com Emile Durkheim. Nós não somos apenas admirados por conta da nossa ética, por conta da nossa transparência. Porque não são esses fatores, os fatores determinantes e os fatores preponderantes que dizem que uma igreja está debaixo da graça ou não, mas a nossa capacidade de lidar com os nossos ressentimentos, ou melhor, a capacidade de nos abrirmos para o Espírito Santo, para que Ele atue nos nossos ressentimentos e vá nos reconciliando, para que eu possa olhar para uma figura que deteste e pelo menos dizer assim: ô Senhor, quebra o galho dela. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Queridos, e não é fácil para um homem chamado Pedro. Cefas. O Pedro. Olha aqui, eu vou para o livro de Atos, capítulo 10, e você vai perceber que o caminho da reconciliação, o caminho o processo da expansão do nosso amor é difícil, porque nós somos ressentidos. E não acontece da noite para o dia. E no capítulo 10 de Atos, o Espírito Santo de Deus fala com Cornélio. Cornélio é um centurião, gosta bastante dos judeus e tal. Aí de repente, Cornélio, vem um camarada te visitar, ele vai pregar para você, reúne o seu povo, reúne sua família, manda os teus servos visitar um camarada chamado Pedro, foi discípulo meu, ele está lá em Jope, vai lá. E o cara vai, enquanto ele vai, o Senhor mostra, você sabe muito bem, você já leu o texto, e aqueles que não leram, Deus mostra um lençol a Pedro, numa visão, e diz: Pedro, come esses animais. Pedro vai dizer: eu não, de maneira nenhuma, eu não vou comer esses animais não, são todos impuros. Na verdade a tradução talvez mais correta seja comum, eu não vou fazer isso. Come, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei, come. Depois chegam os caras, Pedro vai com ele. Eu estou falando de um homem que foi cheio pelo Espírito Santo 3 vezes. Atos capítulo 2, versículo 4, no dia de Pentecostes. Atos capítulo 4, versículo 12, quando ele está diante do Sinédrio, Pedro foi cheio do Espírito Santo. E Atos capítulo 4, versículo 31, depois de Pedro voltar para a igreja. Ou seja, eu não estou falando de um qualquer, eu estou falando de um homem, mas perceba o poder do ressentimento, perceba como ele se aloja, como ele se enraiza, como ele toma conta do meu coração. Pedro chega, então, junto de Cornélio. Não evangelize dessa forma, por favor, não evangelize dessa forma, seja mais educado, seja mais polido. Pedro chega na casa de Cornélio e diz assim, o povo todo lá, imagina gente, imagina a cena, Cornélio recebendo, chama o pessoal todo, botou aquela comidaiada toda, Pedro chega na porta e diz assim: vocês sabem muito bem que um judeu não entra na casa de um pagão, e muito menos come com eles. Ressentimento, história, marcas, ensinos. Mas Jesus nos dá uma outra lição aqui. Um homem sem ressentimentos
um homem que sabe o que vai acontecer. E você percebe que Jesus está no absoluto controle. Ele não apenas ama completamente, mas está no controle completo da situação. Ele não está se dobrando porque não tem poder para fazer diferente. Repare, versículo 3, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que viera de Deus e voltava para Deus. Este texto é rico e você pode perceber depois, lá no versículo 19 também, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Queridos, o ressentimento quebra a nossa identidade e nós perdemos o controle das coisas e as coisas nos controlam. Homens e mulheres ressentidas, não têm controle sobre si e sobre nada. São controladas e controláveis. As circunstâncias controlam, o dinheiro controla, a temperatura controla, tudo controla. Controla e descontrola. E aqui Jesus está no absoluto controle de todas as coisas. Ele sabe quem é. O ressentido nem sabe quem é. O ressentido vai tendo a sua identidade completamente diluída, fragmentada, fraturada. Ele vai perdendo a consciência de quem é. De pai, de esposo, de mãe, de esposa, de crente, de pastor. Os casos de suicídio no Brasil aumentam assustadoramente. Não é preciso ser psicanalista, médico, psiquiatra, psicólogo, não é preciso trabalhar na área de doença mental para saber que tem muita gente ressentida, que poderia muito bem abrir o seu coração para o eterno, para que numa invasão da graça, recuperar o controle, recuperar sua própria identidade. Jesus está dizendo, eu sei quem eu sou. Em terceiro lugar, uma outra palavrinha-chave nesse texto, é que a ação de Jesus revela não apenas a expansão do seu amor completo, não apenas o seu controle da situação, ele não é manipulado, não é manipulável, mas Jesus está a serviço. Jesus é servo. Eu acredito que já devo ter compartilhado com os irmãos a respeito de um livro de um autor muito interessante chamado Otto Bockert. É um livro da Edições Vida Nova, o Jesus Histórico. É de alguma maneira uma alusão e uma tentativa de refutar uma obra que foi escrita no século XIX por um alemão chamado Davi Strauss, um dos ícones da teologia liberal na época. Davi Strauss tentou, assim como a teologia liberal, separar o Jesus histórico do mito. E então, o Otto Bockert olha para esse texto e vai dizer que o Senhor Jesus surpreende os judeus, porque ele começa a não se enquadrar na categoria e na moldura do Messias que era tão aguardado. Porque Jesus é grande demais e Jesus é pequeno demais. Assim como eu e como você. A identidade de cada um de nós tem que estar atrelada ao status que temos diante de Deus. Isso não tem nada a ver com a gente. Nada a ver com a gente. Isso tem a ver com Deus. Como diz Paulo lá em Efésios, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Como Paulo vai dizer aos Romanos também, nós somos justificados mediante a fé pela graça. O status que temos diante de Deus é impossível que qualquer um de nós tenha uma vida
marcada pela sanidade, se eu não crer e não experimentar de uma vida que esteja baseada nesse status que a graça de Deus me conferiu, como filho de Deus, como herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que nós estamos acima da maioria da humanidade? Sem medo de errar, eu vou dizer que sim. Afinal de contas, basta olhar para o nosso destino, e basta olhar para o destino daqueles que não são justificados, basta olhar para a missão que a nós é conferida, e basta olhar para a missão que não é conferida àqueles que não são justificados. Isto não é arrogância, não é prepotência. Isso é Bíblia. As pessoas podem até nos odiar por isso, podem nos detestar por isso, mas é Bíblia, você não precisa ficar envergonhado de dizer: sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, co-herdeiros com Cristo, tudo por causa da graça. E quando eu olho para Jesus, eu percebo que Jesus é grande demais. Por quê? Porque você vai perceber que Jesus perdoa pecado, Jesus se coloca como eu sou, a palavrinha que está aqui, a expressão que está aqui no versículo 18, a palavrinha grega ego eimi, que é aplicada apenas a Deus. Mas Jesus é também pequeno demais e os discípulos não suportam isso. Jesus lava os pés dos discípulos. Lava os pés dos discípulos. Nem escravo judeu costumava fazer isso. Apenas um escravo. É uma cena absurda para o olhar de Pedro. É uma cena absurda para o olhar dos discípulos. É uma cena desconcertante. Assim também como é uma cena desconcertante você saber que o teu status é assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Mas ao mesmo tempo, nós somos despenseiros da graça. Nós somos servos, a serviço daqueles que o Senhor colocar diante de nós. Seja Lula, Gleisi Hoffmann, Bolsonaro, Onix, não sei das quantas, seja quem for. O nosso status diante de Deus é também o nosso status de servo diante dos homens. E eu encerro, queridos, lembrando a você do que Jesus poderia fazer se não estivesse no controle, se não soubesse quem é, e se não estivesse absolutamente certo de sua missão. Você se lembra, porque já leu sobre isso, quando Pedro desfere o ataque com a adaga contra o Malco, servo do sumo sacerdote? Jesus diz a Pedro: Pedro, eu poderia estalar um dos dedos, e o meu Pai me mandaria 12 legiões de anjo. Pedro, para mim é simples aniquilar esses caras todos. Para mim é simples exterminar o Império Romano, varrer o Império Romano do mapa. Irmãos, eu queria terminar com 2 salmos que falam muito ao meu coração. O primeiro salmo é o Salmo 137. Eu me pareço muitas vezes como aquele cara do Salmo 137. Às vezes a gente nem sabe por que ele está na Bíblia. Eles vão dizer que os babilônios no exílio pediam canções aos judeus. Os judeus diziam: em hipótese alguma, como é que a gente vai cantar? Nossa Jerusalém está destruída, nossa terra foi aniquilada. Mas não é apenas, o ressentimento não produz apenas
o entorpecimento. O ressentimento não gera apenas o congelamento da alma. Ele não apenas inibe ações, ele não apenas inibe que sejamos produtivos, que trabalhemos, que ministremos, que ajudemos na reconstrução do país. O ressentimento gera ódio. E no final do Salmo 137 tem um versículo que quando eu olho para ele, eu digo, eu sou esse cara. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou esse cara. No final do verso do Salmo 137, dirá o salmista, feliz aquele que pegar os teus filhos e bater com a sua cabeça numa pedra. Esses somos nós. Não na mesma intensidade, talvez. Mas sabe Deus o que vai no nosso coração. Sabe Deus o que está debaixo de camadas de ressentimento. Sabe Deus o que vai naqueles arquivos aos quais você não tem mais acesso. A psicanálise chama de consciente, subconsciente, inconsciente, seja como for. Não entendo nada disso. Mas estão no seu coração. E boa parte, talvez, da tristeza do seu coração, ou a tristeza do seu rosto, seja por conta do ressentimento do seu coração. Você não sabe. Já faz tempo. Você já apanhou muito. Você foi muito ignorado. As pessoas lhe disseram que você não prestava para nada. As pessoas lhe disseram que você era apenas um crente ignorante. E essas coisas foram sendo depositadas e alojadas no centro da sua alma. E eu vou para o Salmo 23, quando o salmista diz, prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Eu creio de maneira absoluta que quando Jesus lê este salmo, ele o reinterpreta, porque a gente pode dizer assim, agora eu sou o vencedor, então eu estou aqui na mesa com todos os meus amigos, e os meus adversários estão lá, olhando para a minha vitória, me invejando, cultivando ressentimento, mas eu estou aqui, ao lado dos vencedores, olhando à minha volta para os despojos que fui colhendo à medida que o meu exército obtinha as vitórias. Mas eu acredito de todo o meu coração que Jesus, quando lia este salmo, diria assim, preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Eles estão comigo à mesa. Porque quando eu os derrotei, eu não os aniquilei, eu os conquistei com a minha graça, para serem feitos meus amigos. E é por isso que olhamos para Apocalipse capítulo 7, versículo 9. E eis, vi uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos, nações, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, com vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Do ressentimento à reconciliação, da liberdade à missão. Que seja essa palavra que o Senhor deposite no nosso coração nesta noite, para nos transformar em nome de Jesus. Amém e amém.